Esse vídeo aqui eu vou citar algumas considerações que vocês devem levar em conta na hora da escolha da sua próxima lente ou da sua primeira lente. E bom, para quem não me conhece, me chamo Gustavo Rocha, estou na área da fotografia e do audiovisual desde 2019, empreendedor desde 2024. Hoje atendo diversas empresas aqui da minha região e também produzo conteúdos, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram. Estarei deixando o meu arroba aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em me seguir lá. E bom, para esse vídeo aqui, eu vou pegar o iPad, eu vou fazer umas anotações junto com vocês. Então, pessoal, o que vocês devem levar em consideração na hora da escolha da sua primeira lente ou da sua próxima lente? O que eu falo que é mais importante, pessoal, é o valor em cima daquela lente. Por quê? Porque quando nós vamos investir em equipamentos, nós temos que investir um valor que esteja acessível ao nosso bolso, que não vá prejudicar no pagamento de contas, nem nada do tipo. E também um valor que faça sentido, um valor que retorne esse dinheiro com aquele equipamento de uma maneira rápida. E assim, se demorar para retornar, que aquele equipamento dure muito, tá? Que é o famoso ROI, né? O retorno sobre investimento. Então, o valor, ele é muito importante. Então, o que você deve se atentar em relação ao valor? É o retorno do investimento, que é o ROI, quanto tempo vai demorar para zerar, né, para aquele dinheiro do investimento voltar, e se aquele valor faz sentido. Por que faz sentido? Se aquele valor faz sentido. Porque muitas vezes eu vejo pessoas comprando equipamentos muito mais caros apenas por ter comprado aqui no Brasil. Então, muitas vezes, se você não se importa de relação à garantia, nem nada do tipo, você pagará a metade do valor, 75% do valor que você pagaria aqui no Brasil, comprando do exterior, por exemplo, comprando do AliExpress. Então, se o valor faz sentido, é uma outra coisa que você deve levar em consideração em relação ao valor. Agora, em relação ao se o valor faz sentido ou não, eu indico vocês a olharem no mercado de usados. E isso por quê? Por que olhar no mercado de usados? Porque muitas vezes as pessoas, elas param de fotografar com aquele equipamento ou realmente param de fotografar de vez. E o mercado de usados possa ser que tenha muitos equipamentos bons, né, lentes boas, câmeras boas, principalmente no marketplace do Facebook. Isso porque o marketplace do Facebook eu não indico muito ao OLX. Primeiro que eu nunca comprei no OLX, eu não sei se é muito confiável. E outro, o marketplace você pode selecionar um raio, uma quilometragem ali, onde você pode explorar as áreas ao lado da sua cidade, ao lado de onde você mora. Isso facilita, por quê? Por que facilita? Porque você pode ver o equipamento, você pode ir à casa da pessoa, combinar, ou até mesmo você conhece alguém que conhece aquela pessoa, tá? Então, você não será limitado a apenas ver imagens da internet ou conversar com alguém que você não sabe a índole da pessoa, tá? Você pode muito bem marcar num shopping, num parque, para ver aquele equipamento e fazer o teste antes da compra. Então, mercado de usados, principalmente o marketplace. Então, o valor é o primeiro tópico que eu falo que é importante para vocês analisarem na hora da aquisição da sua próxima lente, tá? Outra coisa, outro tópico muito importante também é o mercado que você atua. E bom, por que mercado de atuação? É importante você saber isso na hora de você selecionar sua próxima lente. Porque você tem que levar em consideração qual mercado você está atuando. Se você está atuando com casamentos, com ensaios externos, com estúdio corporativo, se você está fazendo mais vídeos, tá? Se você é apenas videomaker de qual área. Então, por exemplo, o que vocês devem levar em conta em relação ao mercado de atuação? Por exemplo, se você está fazendo estúdio, perguntas que você deve fazer antes de comprar a sua próxima lente. O seu estúdio é pequeno ou apertado? Porque se ele for pequeno e apertado, você tem que comprar uma lente mais aberta, uma 13mm. Você não pode focar em uma teleobjetivo, uma 50mm, por exemplo, caso sua câmera seja crop. Por que isso? Porque se você focar numa lente, a angulação dela, né, a milimetragem dela for muito alta, você terá que ir muito para frente para tirar foto da pessoa, e isso não é interessante. Então, por exemplo, se você tem estúdio, pergunta que você deve fazer:
se o seu estúdio é pequeno ou apertado. Uma pergunta geral, tá? Geral, para qualquer área. Se você tem luz, iluminação, tá? Não vou nem colocar luz, vou colocar iluminação. Se você tem iluminação, porque muitas vezes as pessoas compram uma lente, por exemplo, uma câmera cropada com uma lente f4. Isso não é interessante, porque f4 é uma abertura da lente, né? É uma abertura muito escura. Se você não tiver uma iluminação própria, como um bastão LED ou um LED, ou um octabox, isso dificultará muito você. Você terá que aumentar o seu ISO demais, tá? Então, pode não ser interessante. Então, o mercado de atuação, isso é muito importante vocês saberem, tá? Se você está atuando em casamento, se você está atuando com vídeos, se você tem gimbal ou não, tá? Caso você esteja atuando com vídeos. Ah, Gustavo, mas por que gimbal? Por que o gimbal ele é tão importante na hora de escolher sua lente? Dois pontos que eu tenho para falar para vocês. O peso do gimbal, tá? O gimbal ele tem um limite de peso. É preferível que você deixe menos peso possível no gimbal, tá? Então, se você comprar uma lente muito pesada, você pode prejudicar os motores do gimbal. Então, isso não é interessante. Se você for trabalhar com gimbal e sua câmera já for muito pesada, opte por comprar uma lente leve. E outra, se você não tiver gimbal, é preferível que você compre uma lente para vídeos, uma lente muito aberta. Isso por quê? Porque uma lente muito aberta, ela não desestabiliza muito fácil, mesmo que ela não tenha um estabilizador dentro dela, tá? Então, isso também deve ser levado em conta, tá? Na hora da escolha da sua próxima lente. Bom, outra coisa que você deve levar em consideração na escolha da sua próxima lente, isso é caso você já tenha uma ou duas, tá? É a diversificação, diversificação de ângulo. Por exemplo, se você hoje já tiver uma lente 50mm, para que você comprará uma lente, sei lá, 55mm? Não faz sentido. As duas terão quase a mesma angulação, a mesma amplitude. Então, por exemplo, você já tem uma 50mm e uma 85mm. Para que você vai comprar uma 100mm? A não ser que a 100mm realmente faça sentido para você. Opte por comprar, sei lá, uma 24mm, uma 19mm. Isso por quê, pessoal? Porque eu falo para vocês diferenciarem muito essa angulação da lente. Porque permitirá vocês a fazerem mais trabalhos. Então, digamos que você faça ensaios externos, tá? Se você já tem hoje uma 24mm, por ser um ambiente externo, você terá muito local para se movimentar, tá? Às vezes você permitirá você a ficar muito longe da modelo, da cliente. Então, se você tem uma câmera cropada, essas duas, elas já farão muito estrago no seu mercado, tá? Às vezes você nem precisará comprar outra lente. Se eu fosse te indicar, talvez uma 85mm. Porém, vocês têm que se atentar que 85mm numa câmera cropada é muita coisa, vai dar muito zoom. Provavelmente vocês perderão muita foto. Uma teleobjetiva muito fechada, vocês têm o problema de tremer, tá? Então vocês perderão muita foto. Então, às vezes, se vocês já tiverem duas lentes com uma variedade muito alta de angulação, talvez você nem precise comprar uma próxima lente. Eu recomendaria vocês comprarem outra coisa. Ou guardem dinheiro e façam um upgrade, talvez de câmeras, talvez de notebooks, MacBooks, tá? Então façam esse upgrade em relação à lente, tá? Então, diversifiquem a sua angulação, porque se você tiver uma lente 50mm e uma lente 55, não fará sentido, pessoal. Será a mesma lente praticamente, tá? Então, eu digo para vocês comprarem lentes diferentes. Por exemplo, já tem uma 50, Gustavo. Eu preciso de outra lente. Tá, você precisa de uma lente mais aberta ou uma lente mais fechada? Ah, eu preciso de uma lente mais fechada. Então, opte por talvez uma 85mm. Ah, eu preciso de mais aberta, uma 24mm, uma 23 da Viltrox para Sony, ou uma 13mm, se você quiser uma grande angular, tá? Então, façam esse estudo.
E lembrando, tá? Não tem como eu falar para vocês aqui qual lente vocês comprarão, tá? Apenas o que vocês têm que levar em consideração. Lembrando que essa diversificação de ângulo entrará junto com o mercado de atuação. Você tem que entender o seu mercado de atuação para você escolher qual a sua segunda lente. Se será uma lente mais fechada ou uma lente mais aberta. Outra coisa que vocês devem levar em consideração é a qualidade da lente. Por exemplo, tem lentes que elas trabalham de uma forma muito ruim. Elas perdem foco de uma maneira rápida, ou seja, o mecanismo de foco dela não é tão bom. É uma lente vagabunda, né? Vamos falar, vamos dizer assim, uma lente vagabunda. Qualquer batida nela, ela quebra, tá? É uma lente que possa pegar fungo muito rápido. Então vocês têm que entender um pouco da qualidade da lente também. Opte por lentes de ferro, lentes de metal. Vocês que estão no começo, opte primeiro pelo valor, mas se duas tiverem quase no mesmo valor, no mesmo preço que vocês pagarão, opte por talvez uma de ferro. É mais interessante, ela durará mais tempo, não terá aquele risco de, caso ela caia, porque acontece, caso ela caia, ela não quebre o plástico da lente e ocasione, talvez, uma chuva molhar toda a lente por dentro ou pegar fungo de uma maneira mais rápida, tá? Mais fácil. Então, a qualidade da lente, o material dela. Outra coisa que vocês têm que se atentar também em relação à qualidade da lente é a velocidade, precisão do foco. Tá bom que é a câmera que define a velocidade, mas a lente também influencia nisso. Tem lentes que focam de uma maneira muito devagar, elas não acham contraste, elas não acham o que tem que ser focado, tá? E a precisão do foco, porque muitas vezes a câmera, a lente, ela tá mostrando que está focando no olho, mas ela não está, o foco está mais para frente ou mais para trás. Então, em relação a isso também. E por último, uma coisa que eu falo para vocês tomarem cuidado é a marca da lente. Por exemplo, tem marcas que eu não conheço, então não tem como eu falar a qualidade dela, tá? Mas tem marcas muito renomadas. Se eu fosse falar para vocês da escolha da lente, opte sempre pela marca da câmera, tá? Então, uma outra dica que eu falo para vocês é que deem preferência a lentes da mesma marca da câmera, porque as duas sendo da mesma empresa, da mesma marca, elas trabalharão 100%, tá? Elas não terão dificuldade em se comunicar, conversar entre si. Então, sempre opte pela compra da mesma marca. Porém, eu sei que muitas vezes tem umas marcas que as lentes delas são mais caras do que a da concorrência. Um exemplo são as lentes da Sony. Claro que lentes Sony no corpo Sony são ótimas, elas conversam muito bem entre si. Porém, pessoal, tem marcas que elas também conversam bem com o corpo Sony, por exemplo, Viltrox, Make. Então são lentes, são marcas que são já renomadas no mercado e que têm uma qualidade muito boa, tá? Isso dando exemplo da Sony, tá? Mas tem Viltrox também para Canon. E elas têm um ticket um pouco menor do que as lentes da Sony. Então, assim, optem sempre deem preferência para as lentes da marca. Agora, se forem comprar de outra marca, compre de uma marca confiável, tá? Vejam review no YouTube, pesquisem bem antes de comprar qualquer lente, qualquer câmera também, tá? Mas esse vídeo aqui é lente. Optem sempre por comprar de marcas renomadas, marcas que tem ali o review no YouTube, que o cara vai mostrar a velocidade do foco, a qualidade do foco, a qualidade do material dela. Tá? Então a marca entra nesse tópico. Então obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, dá um like para ajudar, se inscreva no meu canal e até a próxima.